Olá, hoje o nosso tema é muito interessante. Nem o INSS me quer e nem a empresa me quer. O que fazer nesse caso? Muito bem, essa é uma situação muito corriqueira. Você que estava recebendo um benefício por incapacidade do INSS, tipo um auxílio-doença, daí em um determinado momento o INSS decide te dar alta. Você volta para a empresa, mas não é aceito. O médico do trabalho diz que você está inapto e o seu médico particular também diz que você está inapto ao trabalho. Enfim, você está emparedado. Você está no limbo jurídico previdenciário. E agora, o que fazer? Vamos te mostrar aqui nesse vídeo qual deve ser o procedimento adequado nessa situação. Mas antes de tudo, vamos entender bem essa questão. Pois bem, o que vem a ser esse tal de limbo previdenciário? Bem, o limbo jurídico previdenciário pode ser compreendido como o período em que o empregador, o empregado e o INSS discordam da aptidão do trabalhador para retorno ao trabalho após um período de afastamento em gozo de benefício previdenciário. Certo? O limbo previdenciário, ele ocorre quando o empregado segurado, ele tem a alta médica do INSS por um benefício de incapacidade, auxílio-doença, um auxílio-acidente, enfim. No momento de retornar ao trabalho, é verificada a sua inaptidão pelo seu médico particular e pelo médico da empresa. Ou seja, é aquela zona cinzenta. O trabalhador fica sem definição. Fica entre a empresa, o INSS e o médico particular. E o pior de tudo, fica sem receber de nenhum lado. Bom, o importante de entender é que a cessação do benefício previdenciário, em virtude da recuperação da capacidade laboral, ela afasta a suspensão do contrato de trabalho. O contrato estava suspenso. E impõe o imediato retorno desse trabalhador ao trabalho, ao seu emprego. Ou seja, o trabalhador deve, na prática, se apresentar à empresa com a qual tem um contrato de trabalho. Majoritariamente, os tribunais entendem que o laudo médico do INSS se sobrepõe ao laudo do médico do trabalho e ao do próprio médico particular, devendo então prevalecer essa decisão do INSS, da Previdência Social. Mas e a empresa? A empresa não quer te receber. O que deve ser feito? Bem, é importante a gente entender que compete ao empregador, compete ao patrão, enquanto responsável pelo risco da atividade empresarial, ele deve receber o trabalhador, ofertando-lhe as condições para executar as funções de anteriormente. Ou seja, ele deve dar condições de exercer atividades compatíveis com as suas limitações. Então, nesse caso, a empresa deve se atentar para o fato de não agravar a doença. Então, são questões delicadas para todos os lados. O empregador, o patrão, ele poderia até rescindir o contrato de trabalho, pois às vezes, dado o longo afastamento, o patrão já até substituiu esse trabalhador afastado. Agora, na prática, raramente isso acontece. Por quê? Porque isso é uma questão ética. Não pega mal para o patrão demitir um trabalhador que está retornando. Isso pega mal perante os outros colegas. Veja bem, agora, caso o empregado se recuse a retornar ao trabalho, seja na sua função ou em outra função compatível com a limitação, é importante que o empregador se cerque de provas no sentido de que fez o possível para readaptar esse trabalhador e para que ele pudesse voltar a trabalhar. Isso porque, como eu já falei, a alta médica do INSS tem efeitos de cessação do benefício e tem também o condão de trazer de volta o empregado ao trabalho. E cabe ao empregador, cabe ao patrão, disponibilizar os meios de retorno do empregado ao trabalho, passando a ficar novamente responsável pelo pagamento dos seus salários e dos demais direitos.
ok? Afinal de contas, além do risco empresarial, o trabalhador é o hipossuficiente nessa situação, é a parte mais fraca, tá certo? A NR7 diz lá o seguinte: o exame médico de retorno ao trabalho deverá ser feito obrigatoriamente no primeiro dia da volta do trabalhador que esteve ausente por período maior de 30 dias, por motivo de doença ou acidente do trabalho. O empregador, ele deve agendar o exame médico de retorno tão logo esteja ciente da alta médica do INSS, para que ele possa proporcionar a volta do seu empregado às condições laborais, seja na função que ele exercia ou seja numa função adaptada, em razão das novas limitações. Agora, quando ocorre a situação do limbo jurídico previdenciário, o tal emparedamento, as decisões dos tribunais têm sido no sentido de que o parecer do INSS se sobrepõe aos demais. Ou seja, o empregador não pode negar o retorno do trabalhador, deve adaptá-lo a alguma função. Então, nesse sentido, se o empregado ou mesmo o empregador discordarem do laudo do INSS, aquele que atestou a capacidade para o trabalho, eles devem impugnar esse laudo, buscar o parecer de outros profissionais médicos, a fim de subsidiar o seu entendimento, ou seja, de fazer com que esse entendimento prevaleça. Por outro lado, enquanto essa questão é discutida com o INSS, seja na esfera administrativa ou judicial, entende-se que o empregador, o patrão, ele é responsável pelo contrato de trabalho. E ele deve provar que não impediu o retorno do empregado até então afastado. Se essa empresa impedir o retorno do trabalhador, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista e pedir a chamada rescisão indireta, receber todos os seus direitos. Muitos juízes entendem que o período de suspensão do contrato de trabalho limita-se ao período de percepção do benefício previdenciário. Ou seja, cessada a concessão do benefício previdenciário, o trabalhador faz jus ao imediato retorno ao trabalho e ao recebimento de todas as parcelas salariais. Então, atenção, a empresa ela deve agir com muita cautela nessas situações e ver o que é melhor para ambas as partes. A empresa ela deve decidir se vai manter esse funcionário em função de menor esforço, se vai pagar para ele ficar em casa, se vai auxiliá-lo no restabelecimento do benefício junto ao INSS, ou se vai até mesmo demiti-lo, pagando seus direitos. Só não pode deixar esse trabalhador à míngua, sem receber nada. Bem, é assim que os tribunais têm entendido. Olha só, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, lá em Brasília, ele entende que se o empregador discordar do laudo do INSS, ele deve impugnar esse laudo ou até mesmo romper o vínculo com o empregado, mas não pode deixar o contrato sem definição. Então a gente conclui aqui que para minimizar os riscos de ter que arcar com pagamento de salários e as demais vantagens referentes ao limbo previdenciário, o empregador deve ter uma conduta ativa, documentando as providências de convocação do empregado para a realização desse exame de retorno, para que ele possa reassumir sua função, né? Ou então uma função adaptada às suas limitações. No caso de inaptidão apontada no exame de retorno ou por médico particular, é orientado que o empregador auxilie esse empregado na sua demanda contra o INSS, disponibilizando os serviços do SESMET, o médico do trabalho, ou, se possível, até subsidiar exames médicos mais complexos. Se esse empregador tomar todas as medidas de forma adequada, isso não configurará a sua inércia. Então ele tem boas chances de não ser condenado em uma ação judicial, sobretudo no pagamento de danos morais. Então, esse empregador ele deve agir com prevenção
e ter forte atuação. Esses são os melhores remédios para que não tenha que despender de altas quantias no final de uma demanda trabalhista. O trabalhador, por seu lado, ele deve se socorrer da empresa para não ficar sem receber nada. Se ele não tiver condições de trabalho, ele deve insistir junto ao INSS para que o INSS conceda o seu benefício com ótimos laudos, naturalmente. Tudo deve ser bem detalhado para que o perito não tenha dúvidas de que aquela doença impede esse trabalhador de realizar suas funções. Ok? Pois não é nada fácil ficar sem receber e sem definição. Então, para finalizar, é importante a gente entender a questão da saúde do trabalhador, o risco de colocá-lo em uma atividade e agravar a sua situação, ou mesmo até de gerar um acidente de trabalho. Imagina um trabalhador da construção civil, por exemplo, ele realiza serviços em grandes obras, altura, casas, prédios, enfim, e permanece sentindo tonturas e dores de cabeça em razão de uma patologia X, mas que teve a sua capacidade atestada pelo INSS e pelo médico da empresa. Nesse caso, a ocorrência de uma tontura um trabalhador que está a muitos metros de altura pode fazer com que ele venha a sofrer uma queda e se machucar gravemente, o que poderia ter sido evitado se tivesse sido mantido afastado. Então, resumindo, se a questão não for bem conduzida, pode sobrar ações indenizatórias para a empresa e para o INSS, dependendo da responsabilidade de cada um. Tá ok? Então, isso vale para a empresa e também vale para o empregado. O risco é para ambos os lados. Se ficou com dúvidas de como proceder, procure um advogado especialista. Ele te dará o suporte necessário em todo esse processo e te orientará como agir e como resguardar os seus direitos. Tá certo? Esse foi nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. Se inscreva no nosso canal, clica aqui no sininho para receber novos vídeos. Se tiver comentários, pode enviar aqui pelo canal. Se tiver dúvidas específicas, pode mandar pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail ou pela nossa página na internet, que é www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, aquele abraço e até a próxima.